beleza da luz do mesmo olhar. Que possamos abrir os nossos corações para as mensagens que serão ditas, para o trabalho que será realizado na noite de hoje, encarnados e desencarnados. Rogando os espíritos amigos e benevolentes a purificação da água, para que ela se torne de médio bálsamo para o nosso corpo e nosso espírito. E é nessa certeza de comunhão maior, de alegria, que aqui estamos e faremos a prece do Senhor das ensinou, para que o trabalho possa transcorrer do melhor forma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Porque eu creio no poder e a glória por todos os dias. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Boa noite. Prazer. Teremos mais uma noite de estudo, na verdade, né, com a palestra realizada por nosso irmão Edson. E mais uma vez pedindo aos nossos irmãos a harmonia e que o trabalho corra mais perfeita harmonia, né? Todos nós que estamos. Vamos convidar vamos convidar a Fabiana, né? Trabalhadora também do centro, né? Para que ela possa fazer a leitura do trecho do Evangelho e assim a gente iniciar os nossos trabalhos. A luz e o som, né? Boa noite. Boa noite. A paz de Cristo para todos nós. Capítulo 10. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar e ide antes de reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Quando Jesus disse, ides vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é do próprio ressentimento, porque antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que, se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Materializa este preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos conciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Que assim seja. Passar a palavra agora para o nosso irmão Edson. Obrigado, senhor. Essa luz aqui para botar. A gente se esforça, tá? A gente se esforça. Gente, boa noite. Boa noite.
Que a suave paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver a todos nesse instante, que sejamos agraciados pela presença dos Espíritos amigos, que com certeza aqui estão. O tema da noite de hoje, quero salientar aqui que a convidada da noite foi a nossa irmã Suzy, mas por motivos superiores ela não pôde se fazer presente, pedindo que transferisse ela para o mês de maio, né? Então, alguém tem que fazer a palestra. Eu pensei em convidar algum de vocês, mas também não dava tempo. Então, a casa assume a responsabilidade. O tema da noite de hoje, vamos falar testemunho da fé, os milagres do Evangelho. Tá? Observe que os milagres estão aspeados, que nós vamos discutir isso muito bem. Estamos na casa espírita, às vezes já de algum tempo. Dizemos que acreditamos em Deus, dizemos que acreditamos em Jesus, mas na maioria das vezes, na hora do testemunho, nós não estamos condizentes com o que realmente falamos. Testemunho da fé. O espírito de maior envergadura que já transitou aqui no mundo físico, que caminhou conosco, veio aqui entre nós, dar testemunho da lei maior, da lei causal, da lei de Deus, e exemplificar para nós uma forma segura de caminhada e enfrentar as adversidades da vida com fé, equilíbrio e resignação, para dar o nosso testemunho, né, da verdadeira fé. Allan Kardec, quando da qualificação da doutrina espírita, ele coloca para nós que a verdadeira fé é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Alguém aqui acredita em Deus? Não, eu não vi. Alguém acredita? Sim, sim. Vocês já viram Deus? Mas vocês acreditam em Deus por quê? Alguém lhe disse que Deus existe, que é Deus, ou por quê? Por quê? Aí faltou por quê. Ninguém respondeu. Eu acredito em Jesus. Jesus caminhou aqui entre nós, Jesus curou, Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou o pão, mas eu acredito porque eu estava lá, porque eu sei que é possível, ou porque me disseram ou alguém escreveu. Eu acredito nos espíritos, mas eu não estou vendo os espíritos. Eles estão agindo em minha vida a meu favor ou contra mim verdadeiramente. Como que eu sei? Porque a fé não é algo que vem de fora para dentro. A fé é um sentimento inato da alma, do espírito, que precisa de uma ação dinâmica a ser exercitada. E por isso Jesus fez todas as demonstrações. Vamos um exemplo? Entrava Jesus em Cafarnaum para fazer a sua pregação, o seu trabalho. De repente vinha uma multidão desarvorada, à frente um jovem trôpego que caía, se estrupiava todo, e o pai desesperado. E o pai, percebendo Jesus, ele corre até ele e grita: Rabi, acode-me, cura o meu filho, que é lunático. Ora ele cai no fogo e ora ele cai na água. Eu já levei até aos seus discípulos, não foi a um, aos seus discípulos, e eles não puderam curar. Mas eram discípulos de Jesus. Eles caminhavam com Jesus e eles viam e estavam presentes em todas as ações de Jesus. Mas por que eles não curaram? E qual foi a resposta imediata? Porque isso está no capítulo 19 do Evangelho, que vai tratar da fé. Qual foi a resposta de Jesus? Alguém se lembra? Foi quando estarei com nós. Não. Ó raça incrédula e depravada, até quando eu estarei
entre vós para resolver as vossas querelas. Ó, raça incrédula, não tenho fé. E depravada. A depravação entulhava a fé. A depravação é tudo de fora do mundo que eu absolvo e não desenvolvo esse sentimento. Então a fé ficou como se fosse algo meramente religioso. Diante dos ritos, dos paramentos, dos sacramentos, ficou algo externo e não interno, que é da alma humana. E Jesus lutou para exercitar esta fé. No final do dia, em reunião com os seus discípulos, eles então perguntaram a Jesus: Rabi, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito imundo, aquele demônio, e curar o jovem? E Jesus então responde: por causa da vossa pouca fé. E Jesus vai fazer alusão à menor semente da época, que era um grão de mostarda. Se tivessem tido fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esta montanha: transporta-te daqui para ali, e isso aconteceu. Primeiro ponto. Segundo, essa casta de espírito necessita de jejum e oração. Eliminação da depravação. Ó, eu vou me nutrir de energia e de conceitos outros para fazer frente àquele processo. Terceiro, não fizeram da forma que eu vos ensinei, ou seja, não seguiram a cartilha do mestre. Então nós vamos observar o que é os milagres de Jesus, o exercício da fé, e vamos discutir aqui como os Espíritos colocam se tudo é possível, não é possível, se foi folclore, se foi fantasia, porque para muitos Jesus não existiu. Para alguns Jesus foi meramente um judeu revolucionário, sem expressão nenhuma. Para outros Jesus foi o Filho de Deus, que realmente esteve aqui entre nós e fez maravilhas para dar exemplo à humanidade. Ele começa assim: eu não vim destruir a lei. E por que isso é importante? Eu, como espírita, que estudo o que os espíritos superiores apresentam para nós, eu preciso entender que tudo que Jesus fez estava dentro da lei. Se estava dentro da lei, não era milagre, porque milagre é uma derrogação de uma lei causal, de um princípio natural, né, que é a lei. Então ele já começa dizendo: eu não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Por que os profetas? Porque os profetas, que eram os médios do passado, como temos os médios de hoje, e o termo médio foi cunhado por Allan Kardec, só existe a partir da doutrina espírita. Profeta, pitonisa, oráculo, eram os termos, né, da época. Então os profetas afirmavam que o Messias chegaria entre nós para restaurar todas as coisas, né? Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Tudo que se acha na lei. Ou seja, tudo que está dentro da lei vai acontecer o que é necessário. Enquanto resta um único iota, que é um termo, né, para expressar um ponto ou um único ponto. Primeiro ponto. Então aqui ele já começa dizendo que o nascimento dele não foi miraculoso, como muita gente também imagina. Ele nasceu pelas vias, mas ele precisou de um ventre de mulher para poder ter acesso a nós, ao mundo físico. Está no Evangelho de Mateus. Bem,
E do outro lado ele vai dizer: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Mas se quiseres, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai esteja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu preciso dar esse testemunho da vida. Eu preciso crer que eu sou capaz. Então, Jesus, dentro da naturalidade do conhecimento das leis causais, ele vai dizer que aquele que tiver fé fará as obras que ele fez e obras maiores que esta. Por quê? Eu preciso ser capaz. Eu preciso me tornar capaz para fazer o que ele fez. Porque se fosse algo à margem da lei, seria um sacrilégio Jesus pedir para mim e para os demais mortais para fazer o que ele fez. Todos que evoluíram, todos os espíritos que evoluíram, muitos fizeram feitos extraordinários como Jesus, embora esteja aí na liderança. Muitos curaram, muitos fizeram coisas extraordinárias. Então está lá no Evangelho de João, viu, gente? Bem, o Cristo, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhes o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens da época. Na época nós tínhamos uma sociedade idólatra, supersticiosa, embrutecida, aonde a lei da força imperava, os ritos, os paramentos, os sacrifícios era a tônica daquela sociedade da época. Então, quando Jesus chega entre nós com a sua mansuetude, com o seu verbo extraordinário, implantando entre nós, através da mensagem falada e exemplificada, a ação do direito, sai a força do o direito da força e entra a força do direito, quando ele estabelece que na vida nos seria dado a cada um segundo suas obras e seu merecimento, que você exercitasse o perdão, a caridade. Então ele vai diluindo o domínio da força, né? E aí começou o seu problema. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da sua doutrina. Quando ele desafia o doutor da lei, quando o doutor da lei pergunta a ele: mestre, mas qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus simplesmente diz a ele: o que está escrito nela? Jesus é extraordinário, ele devolvia na hora. Bem, que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu espírito, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E ao próximo, disseste muito bem, vai tu e faz. Você foi? Ele vai e pergunta a Jesus: mas quem é meu próximo? Então naquela época você não entendia quem era o seu próximo. Até hoje nós entendemos? A pergunta é: se nós hoje entendemos quem é o nosso próximo, porque se a gente realmente entendesse o nosso próximo, a gente não mataria o outro com tanta facilidade, não roubaria o outro, por aí vai. Não falaria tão mal do outro como a gente faz. Chega a doutrina espírita, o espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo.
Quando Kardec pergunta a espírito, se há espírito, que são? Quem são? Como vivem? Como interagem, como no físico, e as consequências dessa relação. Então Kardec começa a abalar o mundo com essa colocação. Quando se coloca que o espiritismo é uma ciência, não é que a gente vai desprezar o lado importante que é o evangelho, que é a moral de Jesus. Não. O espiritismo ele sempre deve ser desenvolvido, discutido, ampliado em todas as esferas da discussão humana no seu tríplice aspecto. Ciência, que é onde ele começa, filosofia e religião, que é o evangelho. Isso é afirmado por todos os espíritos, Joana de Grandes e Capelário. O tríplice aspecto da doutrina espírita é o que faculta o seu entendimento. Mas nós falamos que doutrina espírita é ciência, mas eu não gosto de estudar a parte científica. Então eu fico sem entender as consequências desta relação. Eu fico sem entender se a fé ela é humana, se ela é divina, se ela é ritualística, se ela é... Para a gente entender a fé. Porque quando eu vou à casa espírita, que diz que tem espírito que me cura, que eu vou atender espíritos atormentados, que eu vou fazer um tratamento, que eu vou tomar um passe, porque eu vou... Essa parte é qual da doutrina espírita? Religiosa, científica. Porque se a gente ficar só no aspecto religioso, eu descaracterizo a doutrina. Então eu tenho que ter a função dos dois. Quem está me atendendo tem que ter o conhecimento da parte científica para entender a correlação, o intercâmbio dos espíritos desencarnados com os encarnados, as consequências, o que está acontecendo naquele que busca, qual é a interferência e qual é a melhor forma de você atender. Aí a gente volta lá atrás ao jovem auxiliado, que os apóstolos não atenderam. O que é que Jesus disse? No final, não fizeram da forma que eu vos ensinei. Então eu preciso fazer da forma que a doutrina espírita me ensina, me explica, para que eu tenha a capacidade interpretativa e através de uma ação embasada no conhecimento e na fé, que eu tenho o suporte dos espíritos amigos, porque vê em mim um instrumento capaz, porque nós somos instrumento, de resolver aquela situação. Aí entra a fé. Eu creio que eu estou aqui e um espírito amigo vai estar comigo. Aliás, essa é a mensagem que Filomeno deixa. Se ora a um bom espírito que tenha a condição de lhe ajudar a ti e aquele a quem você socorre, a quem você atende com fé, serás atendido. Bingo? Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural. Então aqui entra uma fé raciocinada. Eu não creio nos espíritos porque me dizem, eu creio porque eu sei. Aí entra o entendimento e o conhecimento. Quando eu não sei, eu fico aqui, ali, agora, eu fico buscando resposta. Eu creio porque eu sei. Porém, ao contrário, como uma das forças vivas, sem cessar, atuante da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegado ao domínio do fantástico e do maravilhoso, do sobrenatural. E até hoje os atos de Jesus, se vocês pesquisarem o Evangelho, nós vamos contar aqui mais ou menos 35 atos de Jesus considerados milagres, que a ciência espírita explica
como real, natural, mediante a utilização dos fluidos cósmicos e da lei causal. O conhecimento das leis física, química, biológica favorecia, e cósmica favorecia Jesus essa capacidade. E é isso que os Espíritos traz para nós. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Só que o poder da fé ele precisa de uma atitude positiva. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. A mente ativa, na fé, ele aglomera, dá o teor, intensidade, qualidade, potência e direção do fluido para agir de acordo com aquela necessidade. E foi utilizando tudo isso que Jesus fez, o que nós chamamos de milagre. E que muitos testemunharam e deram o seu testemunho. E nós vamos ver. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Voltamos para onde? Lá para trás. Eu não vim destruir a lei, senão dar cumprimento a ela. E nós estamos na casa espírita, porque isso tudo está aqui, ó. Aí tem alguém que não gosta do estudo da doutrina espírita. Eu prefiro ficar na televisão. Mas o espírito passa comigo, eu não sei nem se eu sou médico, mas o espírito está falando com você. Nós temos milênios de uma mente entulhada por ritos, paramentos, sacramentos. Eu acho que mesmo Jesus materializando-se aqui, de novo, talvez a gente dissesse, eu tive uma miragem. Porque não é possível que... nós vamos ver quantos atos tem aqui, que foi promovido para que se fizesse ação e testemunho de todas as possibilidades que a gente precisa despertar. E aí Kardec coloca a relação, a ação dos espíritos sobre a matéria, a relação com o mundo físico, com os encarnados, suas consequências, como os espíritos agem sobre os fluidos. Parte científica da doutrina espírita. Capítulo 14 em diante da Gênesis. Que a maioria dos espíritos nunca se debruçou para estudar. Mas é chato, é complicado a Gênesis, né? Está lá. É toda a ciência que a doutrina espírita nos apresenta. A Gênesis, Livro dos Médiuns e por aí vai. Os fluidos espirituais, que constituem dos estados do fluido cósmico universal, são propriamente falando a atmosfera dos seres espirituais. Então, quando eu digo, gente, quando vocês adentrarem uma casa espírita, botou o pé no batente para dentro e entenda que vocês estão adentrando em uma atmosfera totalmente diferenciada. Mas a insensibilidade da maioria de nós, entramos aqui como a gente estivesse entrando num shopping center, num clube qualquer, a bolha psíquica aqui, porque os espíritos já estão atuando. Aqui é o ambiente deles. Não que eles não estejam em todos os lugares. Eles estão, eles convivem conosco. Mas a casa espírita, o templo espírita, é o local onde eles se aglomeram, trabalham o campo de energia para atender os sofredores do mundo,
que busca Jesus através das casas espíritas, em busca de um alívio, de um lenimento para os seus estados inarmônicos. Então é uma coisa boa. É o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam. É o meio onde se passam os fenômenos especiais perceptíveis à visão e ao ouvido do espírito e o que escapa aos sentidos carnais, impressionáveis unicamente pela matéria tangível. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para o espírito, que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a estes fluidos tal ou qual direção, aglomeram-os, combinam ou dispersam, formam um conjunto tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou outros corpos, os combinando segundo certas leis. É dessa forma que Jesus curava. Olhe que para cada caso ele agiu em uma determinada situação. Vamos ver um testemunho de fé extraordinário. O centurião romano, que tinha um servo enfermo, acamado de vários meses, definhando, vai até Jesus, ajoelha diante dele de público, e pede: Rabi, seis que é um homem de Deus, porque o que fazem é meros. Eu tenho um servo enfermo. Gostaria que eu faça. E Jesus olha para ele e diz: vamos à tua casa. E ele diz: não sou digno de que entreis na minha casa. Eu sou um homem de mando. Eu tenho homens sob as minhas ordens. Eu digo a uns: vá, e eles vão. Venha, faça, e eles fazem. Se tu disseres uma palavra a favor do meu servo, ele se curará. Nossa. Jesus levanta ele, olha aquela multidão e diz: jamais vi tamanha fé no povo de Israel. E ele dá o testemunho da fé. Vá que o teu servo será curado. Ele não deu 10 passos. O que é que Jesus utilizou aqui? Tudo isso aqui. 10 passos, quando ele deu, já havia o mensageiro dizendo que o servo já tinha se levantado, tomado o desejo e já estava caminhando. O fluido foi. E resolveu o problema. Não foi mágica. Uma ação. Uma paranormalidade extraordinária de Jesus. Um conhecimento ele fez. Alguém acha difícil? Vocês têm essa fé? Será que realmente isso aconteceu? É possível? Já pensou se a gente acreditasse assim? A maioria de nós. A maioria não precisaria nem estar aqui. Estava todo mundo curado em casa. Os centros estavam vazios. Mas nós estamos aqui porque nós ainda não desenvolvemos essa fé. Mas Edson, foi Jesus que fez. Eu posso mostrar aqui outros que fizeram. E não foi Jesus. Vamos falar disso. Sabe onde é que está isso aqui? É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Kardec deixa isso lá no livro dos médios. Laboratório do mundo cristão, onde os espíritos que já desenvolveram capacidades como essa manipulam para o bem ou para o mal. Mas utilizam.
Temos aqui alguns feitos materiais. Alguém identifica isso aqui? Transformação da vida. Primeira ação de Jesus tida como milagre. Mas será que aconteceu? É possível? Nós estávamos falando disso aqui, a ação do pensamento e tal, tal. Eu vou contar um caso aqui. Vamos começar pelo primeiro. Era o ano de 1954. Divaldo Franco deveria ter aí uns 24, 27 anos por aí. No começo da sua divulgação, jovem ainda, com todo o ímpeto, Divaldo estava em tudo que era lugar, falando aqui, falando ali. E isso é bom que aconteça, porque às vezes as pessoas pensam que isso acontece comigo. Não, mas com Divaldo, com Chico, não. Eles eram missionários. Divaldo desenvolveu um nódulo na garganta que estava atrapalhando a sua voz. Ele foi no médico, o médico atestou que era um ciano. Ele veio dessa divulgação em São Paulo, rouco, totalmente rouco. Teve a ideia, então, inspirado pelos Espíritos, escreveu a Chico Xavier. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? Telefone fixo era uma raridade, era o quê? Telegrama. Mandou o telegrama. 3 dias depois chegou a resposta e Chico mandou que ele fosse. Chegando lá, Divaldo rouco ainda e tal, Chico atendeu toda a multidão no centro. Pedro Leopoldo ainda. Pedro Leopoldo fica uns 40 quilômetros de Belo Horizonte. Ainda. Encerrou os trabalhos do centro, Chico levou Divaldo para a casa do irmão, André. E lá tinha um quarto preparado. A janela tudo forrada de cobertor e tal, uma cama. Chico sentou na cama e disse a Divaldo: leia o Evangelho, leia com fé, Divaldo. E Divaldo ali, gemendo, roncando, mas leu o Evangelho. Chico começou a adormecer, deitou de lado e começou a expelir fluido. Uma névoa tomou conta do quarto inteiro, o irmão dele aí na vibração, oferecendo o ectoplasma, e de repente materializou-se um espírito. Jovem ainda, linda, maravilhosa, vestida da Segunda Guerra Mundial. Olha, que fantástico. Ao vivo. Sorriu para Divaldo, Divaldo levou um susto, que ele nunca tinha visto aquilo. Divaldo, tá? Eu sou cheio e eu vim te curar. E o espírito materializado ali, materializou uma caneta laser, maior do que isso aqui, com laser na ponta, que não existia aqui no Brasil ainda. Abre a boca, Divaldo. Divaldo abriu a boca, ela foi lá e deu uma descarga. Divaldo deu um berro, quase saiu pelo telhado. Voltou para a cadeira de novo, ela sorriu, abre a boca de novo. Cauterizou. O câncer de Divaldo. Divaldo não acreditava ainda, porque nunca tinha visto a materialização. Mas é verdade. Queres o que, Divaldo? Divaldo pede que ela materialize uma flor, amor perfeito. Ela materializou, chegou ali ainda com ovários. Pense em algo. Ele pensou, pediu uma coisa mais difícil. Edelweiss, só que nos Alpes suíços. Chegou aqui para ele. Guardado. No final, ele, maravilhado, diz: deixa que eu leve um pedaço das suas vestes, como lembrança de que isso foi real. E ela deixa ele rasgar das vestes dela um pedaço e está guardado no Museu da Nação. Sorriu, se materializou, se foi embora. Um espírito materializado, materializando um objeto, uma tecnologia que aqui não existia. Saiu daí. Beleza. Mas aí eu acho que ele não transformou a água em vinho, que foi ilusão de ótica. Que Jesus, não, usando a transmutação dos fluidos, Jesus
deu a matéria, a água, que é o maior catalisador do planeta. Todo o teor vinícola, porque ele tinha essa capacidade. Considerado o primeiro milagre. Mas você tem fé que Jesus fez isso, que Jesus pode lhe curar? Mas ele transformou a água em vinho. Não é? Será que Jesus andou mesmo sobre as águas? É possível? Mas é possível porque eu creio, porque eu sei que é, ou porque a história conta? Como é possível? Nós tivemos grandes médios de levitação aqui no Brasil. Eurípides levitava, transportava-se. Peixotinho transportava, flutuava, parecendo um balão, da forma fazia materializações luminosas. Jesus está levitando sobre as águas. E o que é que ele diz aqui para esse cidadão aqui? Quando ele acalma a situação toda, que ele começa a caminhar sobre as águas, para a tempestade, Pedro, mestre, deixa que eu vá. Vem, Pedro. Aí Pedro ainda deu uns 3 passos. E aí afunda. O que é que Jesus diz a ele? Fome de pouca fé. Quando a gente vai à casa espírita pedindo ajuda, a fazer tratamento, a cirurgia espiritual, será que nós temos fé? Ou temos a fé de Pedro no início? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para nós. Fé. Né? Aqui, nossa, primeira reunião mediúnica da história da humanidade. Jesus reúne Pedro, João e Tiago, fluido magnético aqui, ó, deles, e faz o quê? Uma reunião mediúnica de comunicação e materialização, materializando Moisés e Elias. Real. E diz a ele, não digam nada do que ocorreu aqui, porque os outros não iriam entender. Não? Mas é isso, Jesus fez, eu acabei de falar aqui da materialização do Michel. Vamos falar de fé? 1986, Divaldo, me perdoe porque eu estou te usando hoje. Divaldo sofria de uma obstrução na veia principal do coração, desenvolveu um pontinho. E de vez em quando aquilo doía uma barbaridade. E ele tinha um amigo chamado Dr. Hermógenes, né, professor de yoga e tal, muito espiritualizado, espírita, convicto. E ele sempre falava para Divaldo de um ser extraordinário, especial. Ô, Divaldo, você precisa conhecer Swami Satyabhama. Divaldo ficou com aquilo na cabeça. E o Divaldo estava com aquelas dores. Ele começou a pensar do nada em Swami. E ele tomava um remédio muito forte. Naquele dia ele sentou e pensou, não aconteceu nada. Ele disse, No segundo dia, ele disse, eu não vou tomar o remédio. E aí pensou, mentalizou e tal. De repente, materializou-se diante dele um jovem indiano, pele escuro. Divaldo descreve muito bem, cabelo black power, cabelo de Satyabhama, isso, né? Aí olhou para Divaldo, foi lá no ponto, enfiou o dedo. Divaldo sentiu uma dor e tal, se materializou. Divaldo aí deu uma aliviada. Aí Divaldo disse, olha, eu acho que foi o efeito do remédio.
Eu não vou tomar o remédio para ter certeza. 2 dias depois, incomodou de novo, ele aí sentou, fez uma prece bem sentida, fervorosa. Ele materializou-se de novo. Sorriu. Foi lá e enfiou o dedo. Foi embora. Até Jesus. Nivaldo não sentiu mais nada. 1986. Em 1991, Nivaldo teve a oportunidade de ir à Índia conhecer Sai Baba. Muita gente, galpão enorme e tal. Aí conseguiram chegar mais próximo, porque o Dr. Hermógenes já tinha contato e tal e tal. Quando chegou próximo de Sai Baba, ele chegou passando todo mundo, falando com todo mundo, olhou para Nivaldo e disse: eu te conheço. Primeira coisa, eu te conheço. Nivaldo ficou assim, tal. Quando chegou na hora da entrevista, ele chegou e disse: onde está o coração? Aí caiu a ficha. Beleza? Vocês olham isso aí e acham que é impossível, porque só Jesus fez. Suame sacudia a mão assim, ó, Satiababa, na frente de milhões de pessoas, e saía o cordão de ouro. Sacudia a mão aqui, saía um rubi, brilhante aqui. Sacudia a mão aqui, saía uma guirlanda de flores perfumada com orvalho. Casou um casal de indianos simples, humildes. No dia do casamento, ele chegou diante do altar, sabe, deu a mão, deu um brilhante extraordinário à noiva, uma guirlanda de flores, um cordão de ouro vivo ao noivo. Só isso? Acudia a mão, chegou para Nivaldo na frente dele, trouxe o vibute. O vibute era um pó mágico de ouro brilhante, que na realidade era uma cinza vulcânica extraída das entranhas, porque foi analisada quimicamente. E deu a Nivaldo. Nivaldo botou num pote. Medicamentoso. Curou tuberculose, curou uma infinidade de situação. E o mais interessante desse processo é que Nivaldo marcou no pote. Ele tirava, doava, curava as pessoas e o pó nunca saía daquela posição. E vocês olham para o Cristo cósmico e acham que ele não pode fazer tudo isso que ele fez. Usando os frutos magnéticos da ação. Essa aqui é a questão. 18 anos encurvada. Ele aplica um passe, ó gente, no sistema. Vou falar aqui, o passe no sistema cortical. É o chakra da base cortical, o sistema neurovegetativo, o neural. E bota ela em pé. A filha de Jairo, dada como morta. Jesus vai lá e ordena. Ó. Aqui foi a sentença dele. Morto há 4 dias. As irmãs desesperadas de Jesus falam quando o mensageiro chega, vai diga que não é de morte. 4 dias depois ele volta. As irmãs desesperadas, Marta, Maria, tenha fé. Mas Senhor, ele já está morto há 4 dias, já fede. Tirem a pedra. Olha Lázaro aqui. Beleza? Aqui ele assinou a sentença da sua morte física. O maior obsidiado da história, o obsidiado de Gadara, acorrentado, estrupiado, perseguido, apedrejado, todo mundo temia esse homem aqui. E Jesus chega perto dele com a maior tranquilidade. Isso é uma força magnética extraordinária. Curou. Acalmou a tempestade e depois vai caminhar sobre as águas. Domínio das leis do fluxo.
E aqui a história não é longa. 3 dias. Ele não estava no shopping center, no centro de convenções, não tinha todos protegendo do calor extremo, do vento, da chuva. 3 dias à beira do mar da Galileia, com 5.000 pessoas, atestado pelos Espíritos. Ele atendeu todas elas. E no 3º dia, entendo que deixá-lo para seguir a sua caminhada, ele não queria, isto é, a preocupação dos espíritos superiores, abandoná-los com fome. E pergunta aos discípulos o que ainda temos para comer. Mas, Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes. E aqui tenho certeza que esses 5 pães e 2 peixes iam ficar para a diretoria, né? O que fazemos com 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas? E aí ele vai orar. Olha a fé. Ele senta, concentra-se, ora fervorosamente ao Pai, numa prece que ele quase se transfigura, pede os 5 pães e os 2 peixes e começa a repartir. E aquilo foi rendendo, alimentou 5.000 pessoas. E sabe por que foi concreto? Porque sobraram 12 cestos. Não foi ilusão. Está lá. Vamos ver. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de uma importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que estes fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento pode lhes modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificado pela pureza ou pela impureza dos sentimentos. Qual foi o sentimento de Jesus? Alimentar os famintos fisicamente. O fenômeno da purificação. Que temos? Inquiriu tranquilo Jesus. Nada, quase nada. Segundo me informaram, um homem trouxe 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que são diante dessa multidão, né? Trazei-os, mandai que o povo sente em grupos. Ali estavam quase 5.000 ouvintes e aflitos que se recobravam com seu hálito de transcendente poder. Quem é que vai dizer isso? Tem um espírito atestando isso aí? Pois é, né? Ergueu as mãos e orou em silêncio. O murmúrio do povo calou a boca da aflição. Levemente pálido, pareceu transfigurar-se. Tomou os pães e os peixes, partiu-os e repartiu-os ante os olhos atônitos dos mais próximos. E esses se foram repartindo e multiplicando como semente que, fecundada, desdobra-se em espigas ricas sob o milagre da terra, fazendo-se todo uma seara. Rapaz, isso é profundo, viu? Todos se acercam alegremente e cestos são apresentados, enchem-nos e repartem a messe com o povo que se nutre até o infartamento. Logo depois, a multiplicação dos pães e dos peixes atestou seu conhecimento das leis. No entanto, era mais importante o alimento da sua palavra libertadora. Betsaída, como Cafarnaum, que tanto receberam, não lhe valorizaram as realizações, desejando mais sinais, pedido pela boca dos fariseus e saduceus. Somos nós hoje. Por isso que eu digo, é difícil você ser profeta na sua terra. Porque ele fez tudo isso
e o meio que ele viveu, pouco acreditou nele. O fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes, conforme relatado pelos 4 evangelistas, é considerado um milagre por algumas seitas cristãs. Ocorreram na Galileia 2 vezes, porque teve a segunda, né? Em eventos distintos, um próximo a Betsaída e outro na região de Magdala. No segundo, sobraram 7 cestos. No primeiro episódio, Jesus utilizou 5 pães e 2 peixes, alimentando 5.000 pessoas, sobrando 12 cestos com pedaços desse alimento. Em outra circunstância, 4.000 pessoas tiveram a fome saciada a partir de apenas 7 pães e alguns peixes, sobrando 7 cestos repletos de alimento. Mas eu preciso ter fé para entender, para acreditar, eu preciso conhecer para saber que isto realmente aconteceu e que nós somos capazes, quando temos fé, guardadas as proporções em determinadas situações. Eu não sou espírita porque é bonito, porque me disseram que eu tinha que ser. Eu digo sempre, desde que eu abracei a doutrina espírita, jamais tergiversei, porque eu acredito nos espíritos. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus e tudo que ele fez. Nesses eventos, o mestre Nazareno se preocupava com a multidão que o seguia, tendo compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho de comer. Olha a preocupação desse espírito. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleçam no caminho. Vocês querem uma demonstração de amor, de caridade, de fraternidade maior que isso aí? E aí a gente fica em casa. Ação, gente. A fé, ela precisa. Esses acontecimentos estão confirmados pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 25, estou deixando a fonte para quem quiser, relatando que Jesus recebeu as migalhas dos alimentos ofertados pelos apóstolos, sem descrer de sua preciosa significação, e mandou que todos se assentassem, pediu ordem e harmonia, e distribuiu o recurso com todos maravilhosamente. Esses milagres citados no Evangelho são fenômenos naturais, cujas causas, embora desconhecidas pela ciência, de fato ocorreram e pode ser explicado pelo Espiritismo. Essa é a parte. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 15, item 48, considera a possibilidade de Jesus ter alimentado a sensação de fome não só por materialização de pães e peixes, mas pela irradiação de suas energias magnéticas sobre a multidão. Não podemos esquecer, contudo, que em outras oportunidades Jesus agiu sobre as propriedades da matéria, modificando-a conforme a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. De acordo com Caibar Schutten, o espírito do cristianismo, capítulo 11, 2 naturezas eram os pães que Jesus ofertou à multidão, que pressurosa seguiu seus passos: o pão para o corpo e o pão para a alma, que sacia a fome do espírito. Portanto, é possível que, além de atenuar a fome da multidão pelo seu magnetismo, conforme citado por Kardec, Jesus também tenha materializado os alimentos. Na visão do Espírito Emmanuel, Palavra em Vida Eterna, capítulo 9, Chico Xavier, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes denotou a preocupação e a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. Então foi preciso que lhe apresentasse aquilo que tinha, para ele mostrar toda a sua grandeza, toda a sua espiritualidade, toda a sua capacidade e conhecimento das leis, para fazer essa multiplicação. Segundo o espírito André Luiz, mecanismo da mediunidade, isso aqui é extraordinário, a materialização de pães e peixe ocorreu da mesma forma que
espíritos e objetos são materializados, até porque sobraram cestos contendo parte desse alimento. Espíritos e objetos. Mas eu estou na casa espírita e às vezes estou duvidando dos espíritos. A minha pouca fé, às vezes, não me leva a obter o desejado. E aí, tem algo interessante, que todas as vezes que Jesus lhe curava, primeiro ele perguntava, crede vós, ele está fazendo o quê? Que eu vos posso curar. O que é que ele está fazendo? Ele está tentando exercitar em mim o quê? Quando ele pergunta, crede vós. A fé. E depois que ele efetivava a ação sobre mim, o que é que ele dizia? A tua fé te curou. Meu Deus do céu. Mas a gente não absorve nada disso. Nós, ocidentais, ainda estamos distantes de como os orientais têm essa facilidade de ter uma fé mais ativa, mais atuante, mais premente. Nós somos voltados mais para os ritos exteriores do que por uma ação interior, que é o exercício da fé. E a fé, ela pede este sacrifício. Às vezes ele nos leva até a beira do precipício para ver até onde vai a nossa fé. A materialização de alimento também está citada no Velho Testamento, com Elias, que multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, Eliseu, que reproduziu o azeite de uma viúva. Embora possa causar surpresa aos leigos, o fenômeno de materialização tem sido documentado em vários centros espíritas, onde as almas daqueles que já desencarnaram se fazem visíveis. Fenômeno de teletransporte, materialização de espírito, Paulo César Frutuoso. Os trabalhadores do mundo maior também podem trazer de locais diferentes flores, jornais, pães. Para isso são utilizados o ectoplasma dos médios e as energias do mundo espiritual, adicionado aos frutos obtidos junto à natureza. Para Jesus e os espíritos que o acompanharam, essa multiplicação de pães e peixes não foi conquistada. Como médio de Deus, demonstrou que tinha plena capacidade de atuar sobre a fenomenologia física, curando os enfermos, acalmando as tempestades, andando sobre as águas e principalmente o surgir materializado aos seus discípulos após o martírio do Calvário, atestando a vida após a morte. Mulher, por que chora? Levar o corpo de meu mestre. Quem fez uma maldade dessa? Mas por que procuras entre os mortos aquele que vivo está? Jesus estava nessa matéria aqui de novo? Ele estava materializado perispiritualmente, vivo extraordinariamente. Então, tudo isso está dentro do corpo da doutrina espírita. Eu vou deixar aqui para quem quiser estudar, tá? Porque foi extraído de tudo isso aqui. Para que nós possamos entender aonde nós estamos, com as forças que nós estamos lidando, o potencial de tudo isso e a importância que o mundo espiritual dá quando ele encontra uma receptividade. O que está faltando entre nós é a fé ativa e dar o seu testemunho diante dos sacrifícios que nós somos chamados a vivenciar. E às vezes nós vacilamos nela. E aí eu vou fechar aqui com uma pequena parábola que Osho traz para nós, que havia um alpinista muito cristão, muito temente a Deus. E ele dizia que todas as suas vitórias era porque ele acreditava nessa força. Então ele sempre chegava primeiro do que os outros e já tinha uma coletânea de escaladas. Esse dia, nessa jornada, eles iam escalar o Kilimanjaro.
No meio dessa escalada toda, surgiu uma tempestade e eles foram forçados a usar um abrigo. Ele estava com uma certa dianteira diante dos demais, então ele achou que venceria assim que passasse a tempestade. Só que a tempestade passou, mas ficou uma escuridão muito grande. Ele disse: eu vou pelo outro lado da montanha, o vento lá está menos, e lá em cima eu mudo de posição e vou chegar e tal, e fez o roteiro dele, e saiu realmente e começou. Ele não chegou num terço na subida. O vento começou a jogar muito forte, o gelo começou a cair, e de repente ele sentiu que a corda que ele prendeu, se desprendeu do grampo que ele tinha colocado na montanha, e ele se viu cair e tal. Daqui a pouco a corda prendeu, e ele ficou ali balançando, pendurado na corda, não conseguia chegar na montanha, não conseguia subir, porque a corda estava escorregando muito. Eu olhava para baixo e não via nada, só escuridão. E ele começou a orar, pedia a Deus, e vai, e de repente ele escutou a voz: corte a corda. Ele levou um susto, mas aí fechou os olhos, olhou, corte a corda. E aí segurou mais a corda. Mas ele não tinha fé em Deus. Ele estava ouvindo, Deus estava falando: corte a corda. Ele apertava mais a corda. E nessa brincadeira, ele morreu congelado a 3 metros de distância do sol, na plataforma. Por quê? Por quê? Não ouvi. Não teve fé. Não teve fé. Tá vendo? É disso que nós estamos falando. Fé. Eu não vou no centro hoje porque eu estou com a dor de cabeça, porque a coluna, porque eu tenho as escadas, porque... Não, vem para o centro. Do jeito que você tiver. Se eu não posso ir, peça que te leve. Não posso subir as escadas? A gente atende até no passeio. Mas se chegar aí na frente, não fica sem atendimento. Mas eu não vou. Mas para outras coisas, de repente, eu vou. Então é porque, na realidade, eu não tenho fé. E um dia, eu fazendo um tratamento espiritual, o médico que fez o meu atendimento no Centro Espírita André Luiz, já está desencarnado, médico Monteiro, muito competente. Recebendo o doutor José Kleber, disse para mim: meu filho, tenha fé. O Espírito pode tudo, para o bem ou para o mal. Tenha fé. E eu tive, e tenho. Estou aqui, fazendo tudo o que disseram que eu não iria mais fazer. Então, acredite em Deus, acredite em Jesus, tenha fé, creia nos bons espíritos, porque Ele nos ajuda sim. E tenha compaixão daqueles que não nos amam, que querem ver a nossa miséria, a nossa derrocada, porque a doutrina espírita está entre nós como um trampolim da nossa fé raciocinada, sabendo o que a gente crê. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de paz e muita reflexão. Estuda.